Boa noite a todos. Que bom estarmos reunidos novamente para conversarmos sobre Jesus, sobre os ensinamentos de Cristo. E nós agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos com vocês. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado também a Ti, Jesus, por tanta bondade conosco. Muito obrigado, Mara. Agradecemos também a diretoria desta Casa de Oração, Centro Espírita Fé e Caridade. Agradecemos a presença de todos, encarnados e desencarnados. Eu queria ver se aumentava um pouquinho o som aqui, desse microfone. Você sabe onde é? Faz favor. Som, isto, ótimo, obrigado, viu? Bem, nessa continuação, nesse estudo que estamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo, já estamos no capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Na verdade, todos somos chamados, mas alguns estão aptos, alguns estão aprovados, e esses são escolhidos. Mas a oportunidade é para todos. Todos somos chamados. É mais ou menos uma imagem assim, ó, o Cristo com os braços abertos, esperando a humanidade chegar até Ele. Esse assunto pode ser encontrado na Bíblia. Allan Kardec não criou uma moral nova. A moral que ele desenvolve, explica, é a moral do Cristo, de Jesus de Nazaré. No Evangelho de Mateus e Jesus no Evangelho segundo Lucas. E aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, essa maravilha, muito bem claro, muito bem explicado por Kardec, nós vamos ver essa passagem agora. A porta estreita. A parábola dos festins, das bodas de núpcias, já foi feito, né? Nós vamos ver a porta estreita. O que será que significa porta estreita quando Jesus fez essa metáfora? Vamos ver juntos? Essa é uma porta, ó, estreita da salvação. Veja que interessante. Jesus disse assim: entrai pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga e espaçoso o caminho, né? Há muitos que por ela entram pela porta estreita. Como a porta da vida é pequena, estreita, como o caminho que ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Já perceberam de que se trata essa metáfora, essa comparação? A porta estreita é a reforma interior que nós devemos fazer. É a reforma íntima, é a evolução dos sentimentos que precisamos fazer. Para quê? Para contar para o vizinho? Para mostrar para o vizinho que nós já somos melhores que ele? Não. Para sermos felizes. O universo foi feito com o amor de Deus, para o amor de todos. Tudo que tiver ao contrário do amor está fadado ao fracasso, mais cedo ou mais tarde, com certeza absoluta. Então, Jesus está mostrando aqui que a porta larga é a porta da perdição, que é a porta dos erros, que é a porta dos defeitos, defeito como orgulho, egoísmo, falta de fé, o ódio. Essa é a porta larga.
fácil de trilhar, porque é mais fácil. As pessoas acham que é mais fácil, quando são ofendidas, vingar-se. Mas é um círculo vicioso, um vingando do outro, um obsediando o outro. E todos são infelizes. Isso é comparável com uma briga. Nenhuma briga é rentável. Por mais que a pessoa bata, ele apanha também. Sai com a orelha inchada, o nariz saindo sangue. Então não vale a pena, não é por aí. Então justamente a porta larga é a porta dos erros, dos defeitos e dos vícios. Veja, a porta larga da perdição. Os jovens que ainda não têm a sua cabecinha formada são suscetíveis, são passivos de serem influenciados pela bebida alcoólica. Muitas vezes, se é um rapaz, ele deve beber porque os colegas exigem, dizendo que se ele não beber, ele não é homem. Essa é a porta larga. Também do cigarro. Hoje menos, mas no passado, quem portava um cigarro entre os dedos era como se fosse um status, não é? É um absurdo, um status daquele que está buscando um câncer de pulmão, está buscando doenças das mais variadas. Então veja quanto nós já fomos inocentes e errados, né? E nessas portas largas, nós vamos encontrar os vícios, não só da droga e do cigarro, mas o vício da maledicência. Às vezes a pessoa tem uma vontade de falar mal da outra, encontra um que gosta, e aí fica difícil, né? Então tem que se fazer um esforço de trilhar pela porta estreita, de não falar o mal da vida alheia, porque a porta larga de comentar a vida alheia, de julgar e condenar o próximo, isso é fácil. Por isso a comparação da porta estreita com a porta larga. A porta larga de buscarem apenas prazeres no mundo terreno é mais fácil do que dividir, do que repartir, do que compartilhar. Por isso, a porta larga é a da perdição. E a porta estreita é aquele que faz o seu esforço na busca de melhorar, na busca de ser hoje melhor do que ontem, se esforçar para amanhã ser melhor do que hoje. E eu repito e eu pergunto, para quê? Para ser feliz. Porque quem tem uma imperfeição é infeliz. Quem tem várias imperfeições é muito infeliz. Por exemplo, inveja. Quem tem inveja tem uma imperfeição. É infeliz. É infeliz. Está sempre torturado por ainda não ter aquilo que seu vizinho já tem. Um outro defeito, como exemplo, a inveja, nós já falamos. E eu esqueci, eu ia falar um outro interessante também. Mas são vários, né? Que nos tornam infelizes. O orgulho. O orgulhoso está sempre infeliz. Ele quer manter um luxo que lhe custa caro, que ele tem que trabalhar dobrado, que ele vai gastar a saúde para manter aquele luxo, porque o seu orgulho exige. Gasta a saúde e fica doente. Não é isso? Os ciúmes, o que eu queria falar, tinha esquecido, é os ciúmes. Quem tem ciúmes tem um defeito. Vive torturado pelo ciúme. Então, alguém do meio do povo disse assim para Jesus, está lá em Lucas: Senhor, são poucos os que se salvam? Jesus estava dizendo que a porta é estreita, ela é difícil. Jesus nunca disse que seria fácil para nós caminharmos para o reino de Deus.
Não, ele não mentiu para nós. Ele sempre disse que é difícil, mas necessário. Então alguém perguntou: Jesus, Senhor, são poucos os que se salvam? E Jesus respondeu: fazei esforços para entrardes pela porta estreita. Isso está em Lucas, o outro estava lá no outro evangelista, né? Pois vos asseguro que muitos procurarão por ela, pela porta estreita, entrar, e não poderão. É o caso daquele que não fez esforço algum, passou pela reencarnação, deixando a vida lhe levar, vida leva eu, de qualquer forma, sem disciplina, sem qualidade, sem buscar reforma interior, sem buscar abandonar vícios, corrigir defeitos e erros. Desencarne que é o quê? Quer ir para nosso lar? Tem aqueles que chegam lá em nosso lar, está no livro, nosso lar, também nos mensageiros, aqueles que acham que compraram um lugar no reino de Deus, que compraram um lugar lá em nosso lar. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Decepção que eles têm. E muitas vezes eles reclamam que deixou pago muito caro aqui na Terra para autoridades religiosas a sua entrada no reino de Deus. Então muitos depois quererão entrar, mas não poderão. E Jesus continua: quando o pai de família tiver entrado e tiver fechado a porta, e que, estando do lado de fora, aqueles que estão do lado de fora, no umbral, por exemplo, começardes a bater à porta dizendo: Senhor, abre-nos. Lembram daquela senhora que bateu na porta de nosso lar à noite, querendo entrar e dando uma de vítima? E depois o chefe da segurança foi lá, a chamado de André Luiz, porque André Luiz queria deixá-la entrar com piedade, mas o chefe de segurança chamou ele e chamou Narcisa. Olha as manchas, ela tem 51 manchas, cada mancha dessa é um aborto que ela provocou, ela era uma abortista na Terra. Veja a empáfia, veja ela buscando entrar em nosso lar. Quando o chefe de segurança diz para ela: e essas manchas? Aí ela revela quem ela era realmente, começa a esbravejar e falar palavrões, e vai-se embora, né? Então, é o caso, vai querer entrar, mas não pode entrar, não fez por merecer, muito pelo contrário, fez maldade, fez crueldades. E ele, o pai de família, vos responderá: eu não sei de onde sois. Então, recomeçareis a dizer: comemos e bebemos em vossa presença, e ensinastes em nossas praças públicas. Isso não quer dizer nada. Ensinou nas praças públicas, nós poderemos até ter ouvido, mas não ter usado aquilo na mudança, na conscientização de que somos espíritas. Não usamos aquilo para fazer a reforma interior. Não usamos aquilo para fazer a evolução dos sentimentos. Não. Então, não tem aproveito. E ele vos responderá, o Senhor, Pai de família, que é Deus, né? Ou Jesus. Não sei de onde sois, afastai-vos de mim, vós todos que cometeis iniquidades. Afastai-vos de mim, vós todos que cometeis maldades, iniquidades, crueldades. E aí é pior, né? Porque aquele que cometeu esses atos, sabendo que estava errado, ele é mais digno de remorso, de um grande arrependimento, que lhe corroerá a alma, até que ele expie e corrija, repare aquele mal feito. E então haverá choros e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e vós outros
ficareis de fora, excluídos. Haverá choros e ranger de dentes em reencarnações difíceis, porque desequilibrou, desarmonizou-se espiritual e perispiritualmente. Então reencarna algumas vezes na cegueira, na paralisia, na idiotia, na hidrocefalia e etc. Não que todos esses casos são pessoas que tiveram erros, porque tem aqueles que escolhem nascer nessas condições também, mas por resgate. Nós não vamos achar que Chico Xavier tenha nascido com problema na vista porque era pagamento de reencarnações anteriores. Não. Normalmente o Chico pediu isso como uma dificuldade a mais para que ele enfrentasse e mantivesse-o na disciplina e na disciplina, conforme Emmanuel pediu. Então, haverá choro, ranger de dentes em reencarnações difíceis, dolorosas, de trevas. E quando virdes que Abrão, o pai, né, patriarca da humanidade, o profeta Isaac, Jacó e todos os outros profetas estarão no reino de Deus. Estarão, por exemplo, em nosso lar, estarão em colônias espirituais mais evoluídas que nosso lar, por exemplo. Claro que não precisa ser necessariamente nosso lar. Nosso lar está sobre Rio de Janeiro, a cidade de Rio de Janeiro. Existem colônias espirituais várias no país. Uma em São Sebastião do Paraíso, Minas, muito conhecida, e tantas outras que eu não lembro os nomes agora. Mas, com certeza, cada cidade tem uma colônia espiritual sobre ela. Até mesmo uma cidade pequena tem pelo menos um posto de socorro para atender aqueles que ali desencarnam. Porque nós que desencarnamos em Andradina não podemos ser acolhidos na China. Os chineses vão falar, nós não vamos entender nada. A cultura é diferente, os hábitos são diferentes. Cada cidade, com certeza absoluta, tem uma colônia espiritual sobre ela. E aí a gente lembra quando Jesus disse: deixai que os mortos enterrem seus mortos. Esses que estão na colônia espiritual se encarregam de acolher os recém-desencarnados. Nossos entes queridos estão em boas mãos. Então, verão que ficaram de fora. E virão do Oriente. Oriente, antigamente, os 4 pontos cardeais eram chamados assim, ó. Oriente, que é o leste, do Ocidente, o oeste, do Setentrião, que é o norte, e do meio-dia, que era o sul. O que ele está querendo dizer? Que virão gente dos 4 pontos do planeta Terra. De todos os lados virão gente que também querão entrar no reino de Deus. Muitos que terão lugar na festa no reino de Deus. Muitos que já estão aprovados. Lembra-se, todos somos chamados, mas poucos são os escolhidos. Não é isso? Capítulo de hoje. Então, aqueles que forem os últimos serão os primeiros. Olha que interessante. Muita gente aí fora faz brincadeira com isso, né? Aqueles que forem os últimos serão os primeiros. Aqueles que serão os últimos na terra, que são desprezados, mas continuam sendo humildes, que são explorados, mas continuam sendo honestos, percebem? Que são anônimos na terra, são os últimos, não são? Na terra, são os últimos. Muitas vezes são invisíveis, a sociedade não os vê, não os cumprimenta. Não os cumprimenta. Serão os primeiros no reino de Deus. Serão os primeiros nas colônias espirituais. Fica mais fácil de entendermos, né? Então, por exemplo, aquele caso do Jorge. Jorge era uma pessoa em Uberaba que tinha problemas de saúde, que tinha toda a dificuldade de um mendigo, e quando ele chegava lá, o Chico fazia a maior festa com ele.
E o Jorge entrava e ia conversando com o Chico e dando risada com o Chico, e o Chico dava toda a atenção para o Jorge. Muitas pessoas achavam estranho aquilo, mas como o Chico dando atenção para um mendigo? Ele era o último, um dos últimos na Terra. Mas Chico via por dentro a alma, quem era Jorge. Tanto é que quando Jorge desencarna, Jesus vem buscá-lo. Está nas obras espíritas. Então Jorge era o último na Terra, mas é um dos primeiros no reino de Deus, por ser humilde, por ser caridoso, por confiar em Deus, por ter amor. Jorge passou aquela reencarnação no resgate. Porque quando a gente vê um mendigo na rua, a gente acha que ele foi mendigo nesta vida e em todas as reencarnações. Não é verdade, não. Quando a gente via um escravo, como consta nas obras espíritas e nas obras também do ensino público, a gente acha que aqueles escravos foram escravos a vida toda, e não é assim. Emmanuel era o senador Públio Lentulus, senador arrogante, orgulhoso, está na obra há 2000 anos. Ele desencarna e reencarna de novo, está na obra seguinte, há 50 anos depois, com Chico Xavier e Emmanuel. Como é que nasce o senador? Arrogante, orgulhoso. Como é que ele nasce? Escravo, Nestório. Percebem? E os que forem os primeiros serão os últimos no reino de Deus. Aqui, os que forem primeiros, aqueles que se autoproclamam os primeiros, aqueles que se autoelegem como primeiros, aqueles que se posicionam nos primeiros lugares da sociedade, da economia, e que muitas vezes essa riqueza é fruto de propina, é fruto de roubo, é fruto de exploração do próximo. Na Terra eles são os primeiros, são reverenciados, são homenageados, mas serão os últimos no reino de Deus e só entrarão depois que mudarem. Portanto, não invejemos os ricos, poderosos, políticos e autoridades, porque eles estão semeando. E é interessante que as culturas têm datas diferentes entre o plantio e a colheita. Se você plantar alface, em poucos dias você colhe. Mas se você plantar café, você vai colher com 5 anos depois. Laranja, 5, 6 anos depois. Esses que estão sorrindo, normalmente esses que estão semeando na maldade, na injustiça, eles estão felizes, estão na semeadura. E muitos de nós falam, não, mas ele faz tudo errado, ele é maldoso, ele é cruel, ele é injusto, e está feliz. Calma, ele está semeando. Ele está semeando. A colheita depois. A colheita é que haverá choros e ranger de dentes. Por quê? Porque o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Lei de causa e efeito, lei de ação e reação. Não invejemos essas pessoas, oremos por eles. Conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, está lá, caridade para com os criminosos. O que devemos aos criminosos? Devemos algo? Devemos. O quê? As nossas preces, as nossas orações. Então, esses que estão hoje na injustiça, na crueldade, na maldade, que muitas vezes é invejado, vão ter colheitas desagradáveis. O problema é que a gente nem vê, nem sempre a gente consegue ver aquele que hoje está semeando e quando ele for colher. E a gente não vê também esses que estão colhendo hoje, como eles semearam lá atrás. Deus é justo, portanto as aflições são justas. Deus é justo.
as aflições nossas são justas. Se a causa da aflição não é desta vida, é de vidas anteriores. Portanto, sejamos corajosos. Eu falo para mim mesmo, tá? Sejamos corajosos de enfrentar as nossas dificuldades, as nossas aflições. Isso está em Lucas, né? E eu queria mostrar para vocês a tabela, nós já construímos ela juntos. Aqui embaixo estão os principais defeitos do ser humano. A falta de fé, o orgulho, o egoísmo, o ódio. Lá no alto, as principais virtudes do ser humano. Os talentos do ser humano. Jesus pediu para que desenvolvêssemos os talentos. A fé, a humildade, a caridade, o amor. Para baixo, trevas, a imagem escurece. Maldade, imperfeição, infelicidade. Para cima, bondade, perfeição e felicidade. Então, a porta estreita é sair daqui, dessa região de inferioridade, desses sentimentos defeituosos, fazer a evolução dos sentimentos. Curioso que o egoísmo, que é o ato de querer só para si, quando a pessoa casa, por exemplo, ela tem a oportunidade de exercitar o amor. Ele ama ela, ela ama ele, e muitas vezes é só isso. Mas vêm os filhos, vêm os amigos dos filhos, vem o genro, vem a nora, e se expande esse círculo de pessoas em volta dele. Então ele começa a ter um egoísmo inicial só de si, depois um egoísmo da esposa junto com o dele, desejando o bem para ela. Mais à frente ele quer o bem também para a família, para os amigos. Então é uma expansão do egoísmo, até que ele queira o bem da humanidade toda. Olha que interessante. O egoísmo foi muito útil, mas lá atrás, quando era um egoísmo só nosso, para desenvolvermos-nos, para que nós nos afirmássemos como um eu independente, para que nós usássemos da força bruta, para que nós usássemos da inteligência, da astúcia, que é fruto da inteligência. Mas hoje só tem uma porta aberta para a evolução. Nem a força bruta, nem a astúcia, nem a inteligência, não dá mais nada. Principalmente astúcia e força bruta. Só tem uma porta aberta, que é a porta do amor, que é a maior potência do universo, é o amor. Deus é prova disso. Então veja, para sair dessa região aqui, pela porta estreita, evolução moral, reforma interior, reforma íntima, praticar o Evangelho, compreender e praticar o Evangelho, porque só compreender não pode, tem que praticar o Evangelho de Jesus, que é a lei de Deus, que é a lei de amor, percebem? Então também, porta estreita é a conscientização de que somos espíritos. Muitas vezes nós nos deixamos levar aí fora, saímos de manhã a correr atrás de sombras, que não vamos levar, que não acrescenta na nossa felicidade futura. Buscamos coisas, brigamos por coisas que deixaremos na terra. Não levaremos nada. Nós só levaremos os defeitos e as virtudes, com certeza absoluta. Ou vocês já viram algum enterro ser acompanhado de uma carreta com os móveis, com os veículos do falecido? Não. Nem gaveta no túmulo também não tem, nem no caixão. Então veja, nós temos que nos conscientizarmos que somos espíritos. E o que é útil para o espírito? Isso nós temos que buscar. O ser humano deve fazer grandes esforços para vencer suas más tendências, e poucos de nós se submetem a isso. O ser humano tem que fazer esforço pela porta estreita, de ter vontade de falar mal do outro, ter vontade de usar aquele vício, mas não usar. Isso é difícil. Por isso a porta é estreita. Muitas vezes desprezais o vencido.
Quantas vezes nós desprezamos o vencido? Mesmo que ele é um justo, mesmo se é um justo. Estimais o vencedor, embora seja desonesto. Isso está na obra A Grande Síntese, de Pietro Ubaldi. Obra maravilhosa, viu, gente? Primeira revelação, Moisés. Claro que Moisés simboliza Isaac e tantos outros profetas, mas a gente lembra de Moisés. Segunda revelação, o Cristo. Terceira revelação, o Cristo Consolador, que é o Espiritismo. Quarta revelação, a obra de Pietro Ubaldi. Vocês vão ver isso ainda mais à frente e vão lembrar de mim. Então veja, desprezais o vencido, mesmo se é um justo, e estimais o vencedor, embora ele seja desonesto. Isso é muito comum em cidade pequena, quando tem quermesse na igreja ou alguma festa pública, que entra no recinto centenas de pessoas, honestas, trabalhadoras, humildes, caridosas, amorosas, confiantes em Deus, e ninguém anuncia a sua presença. Ele é um vencido para o mundo materialista. Mas, quando entra um que tem a vida torta, que é um materialista, que faz mau uso da riqueza, que explora, que engana, é anunciado lá no microfone: fulano de tal, entre nós, a sua presença nos honra. Não é assim? Vocês nunca ouviram isso? Já? Eu já ouvi várias vezes. Eu parei até de ir nesse tipo de festa, porque eu não acho certo. Ou anuncia todo mundo que entrou, ou não anuncia ninguém. Eu mesmo sou um errado e era anunciado, então nunca gostei disso. Nunca gostei. A Terra é um mundo de expiação, nela o mal predomina. A Terra predomina o mal. Por quê? Porque a grande maioria que está aqui encarnados somos imperfeitos, doentes da alma. Mas, quando se transformar o ser humano, o caminho do bem será mais frequentado. A Terra, na verdade, além de ser uma escola, é uma penitenciária. E também a Terra é um hospital. Um hospital que trata as nossas doenças da alma. Uma penitenciária porque nos mantém cativo no corpo físico, encarnados. E uma escola porque aqui estamos aprendendo. Quando é que se sai da escola? Quando aquela escola não tem mais nada para nos oferecer. Estamos graduados naquele nível. Quando é que se sai da penitenciária? Quando se cumpriu a pena. Quando é que se sai do hospital? Quando se recebe alta. Por isso, busquemos a porta estreita para recebermos alta, sairmos desse hospital, recebemos alta também das nossas penas e sejamos graduados aqui nessa escola do amor, para que possamos compreender e praticar o amor, que é a lei de Deus. Aí perguntamos, por que tantos entraves? Por que essa porta tão estreita para ser atravessada por tão poucos? A sorte da alma está definitivamente fixada após a morte? Ou seja, essa última pergunta, vamos começar por aqui. A sorte da alma está definitivamente fixada após a morte? Ou seja, se ele usou de uma vida errada, ele vai para o inferno. Se ele foi bondoso, ele vai para o céu. Após uma reencarnação só, é isso mesmo? Não. Qual de nós, pais, mães ou irmãos que temos, após ele ter errado, a gente manda ele para uma situação sem retorno, para o inferno, por exemplo? Ninguém.
seria feliz com o irmão no inferno. Ninguém seria feliz com o filho no inferno. Ninguém seria feliz se seu pai, um ente querido qualquer, estivesse no inferno. Não existe o inferno. Existem pessoas criando infernos para a sua consciência, no erro, na crueldade e na maldade. Percebem? Então, a morte não está definitivamente selada, definida, porque nós temos reencarnações. Agora, então, por que essa porta tão estreita? Essa dificuldade de atravessá-la? Porque nós estamos já acostumados com o erro de milênios. Para sair do erro é difícil. Eu não sei se vocês já tiveram uma experiência assim. Quem deseja largar de fumar, quem deseja também largar de beber, bebida alcoólica, tem uma dificuldade. Não é só o vício para vencer, mas é os colegas de copo, é os colegas de cigarro, que fica passando o cigarro no seu rosto, soltando fumaça no seu nariz. O outro oferece a bebida alcoólica que você já largou. Percebem? É difícil, né? Se fosse tanta dificuldade para ter uma vida só, para que se esforçar? Para que se esforçar se nós tivéssemos só uma reencarnação? Teria que fazer como os materialistas fazem aí fora. Tentar aproveitar ao máximo, como diz eles, dos prazeres terrenos, dos vícios, das drogas, não corrigir defeitos nem erros. Então, se tivesse uma única encarnação, o homem estaria sempre em contradição consigo mesmo e em contradição com a justiça de Deus. Se nós existíssemos só do berço ao túmulo, seria uma contradição às nossas vidas. A vida de Chico Xavier seria uma contradição, perdeu tempo. Mas não é assim, né? Nós temos várias reencarnações. E estaríamos também em contradição com a justiça de Deus. Porque se nós tivéssemos uma reencarnação só, por que crianças nascem com câncer? Doloridos, sofridos. Por que uns nascem na riqueza, outros nascem na pobreza? Por que uns têm tanta dificuldade de ter algo material e o outro tem aquilo de mão beijada? Por que as doenças? Então não foi bem dividido a justiça de Deus para nós que tivemos uma reencarnação só? Veja que é incoerente uma reencarnação só. Por isso a reencarnação. Por isso a reencarnação é uma lei natural. Quer a gente compreenda ou não, quer a gente aceite ou não, a reencarnação é uma lei da natureza, assim como a gravidade é uma lei da natureza. As leis do mundo físico foram feitas pelo mesmo Deus que fez as leis do mundo moral. Com a pré-existência da alma, com o fato da alma existir antes do berço, e a reexistência da alma, o fato dela continuar existindo após o túmulo, com a pluralidade dos mundos, hoje, aquele telescópio espacial James Webb já estimou 3 trilhões de galáxias. 3 trilhões de galáxias. Cada galáxia, como a nossa Via Láctea, tem mais de 200 bilhões de sóis. Cada sol com seus planetinhas em volta. Aqui nós temos 8 na Terra. 8 planetas. Então veja, por isso Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu Pai. Claro que ele poderia ter dito, mas nós não entenderíamos se ele falasse assim. Há infinitas moradas na casa de meu Pai. Tanto no plano físico como no plano espiritual. Então, com a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. Esse é o mundo que o Espiritismo traz para nós, não aquele mundo estreitinho, de como se fosse a Terra o centro do universo. Isso não existe. A Terra é o centro do universo, não é centro de nada, é um grão azul, perdido no espaço. A luz ilumina os pontos menos esclarecidos da fé. Assim,
pode compreender toda a sabedoria divina, a sabedoria dos ensinamentos morais do Cristo. Então veja, a pré-existência e a resistência do Espírito, o fato de existir antes, pré-existência, e reexistir depois, é a continuidade após o túmulo. Então nós tínhamos informações assim, a pessoa ficava velha, ia em decadência, desencarnava. No outro lado, nas maternidades, nós tínhamos crianças nascendo, crescendo e ficando velhas. E esse ciclo se fechava. Mas nós não sabíamos que tem um intervalo aqui no meio. Um intervalo entre as reencarnações. Não se suspeitava que existia reencarnações alguns anos atrás. Pela grande maioria. Claro que a minoria já sabia disso. Então não se sabia que ficava-se na erraticidade, no intervalo entre uma reencarnação e outra, como André Luiz está aqui no umbral, cenas do filme Nosso Lar. Ou é acolhido numa colônia espiritual, na presença de Emmanuel e tantos outros. Não se tinha essa informação, que uma célula feminina, um óvulo, era rodeado pelas células masculinas, o espermatozoide. Na tentativa de perfurar o óvulo, o espírito reencarnante está presente para moldar, para plasmar seu corpo físico. E quando um desses penetra e entra no óvulo, a superfície dele se altera, ninguém mais entra. Essa célula, esse núcleo de células se funde com o núcleo de célula feminina e começa a divisão celular. Nós estávamos presentes, plasmando o nosso corpo. Percebem? E é curioso, porque hoje nós fazemos tudo com as mãos, né? Com as mãos nós fazemos alimento, com as mãos nós escrevemos. E quando fomos encarnar, que ainda não tínhamos mão material, como é que nós fizemos nosso corpo? Ideoplastia. A força do pensamento plasmando, mandando, direcionando a matéria. E a matéria é obediente. Nesse nível, sim. Então, tinha-se esse ciclo. Mas até quando esse ciclo de encarna, desencarna, encarna, desencarna? Como é que é isso? Quantas reencarnações deveremos ter? Vocês não estão querendo falar, estão calados, estão armando alguma para mim, mas vamos lá, né? Quantas reencarnações devemos ter? Quantas forem necessárias, o suficiente para que a gente renasça em espírito. Essa é a ressurreição. Ressurreição, ressurgir no plano espiritual. Como espíritos, que não necessita mais da experiência no corpo físico, porque a nossa passagem no corpo físico é temporária, é passageira, é pedagógica, é só para isso que estamos encarnados, para compreendermos e praticarmos a lei de amor. Os ensinamentos da lei de Deus, muitos não leem a Bíblia, muitos não leem as obras espíritas. Então, dos ensinamentos da lei de Deus, uma parte é perdida. Outros leem a Bíblia, leem o Evangelho, mas leem, mas não compreendem. Uma outra parte, então, é perdida aqui. E alguns compreendem. Compreender definitivamente e efetivamente é aquele que, tendo compreendido a lei de amor, pratica a lei de amor. Porque de teoria não tem aproveito. Se a pessoa falar, eu conheço o Evangelho, eu conheço a obra de Kardec, eu conheço as obras de André Luiz, eu conheço as obras de Joana de Ângeles, mas se ele não tiver reforma interior, se ele não fez evolução dos sentimentos,
Se ele não colocou a caridade como a sua salvação, ele não aprendeu nada. Ele não compreendeu. Aquele que compreender muda. Por isso, às vezes a gente vê palestrantes e palestrantes famosos e grandiosos falando na teoria, como eu falo na teoria também. Mas, se a gente compreender, é tudo diferente. Quem compreender Jesus jamais será o mesmo. Será feliz e será amoroso. Então, por isso, muitos são os chamados. Por isso, todos somos chamados, mas poucos somos escolhidos. Mas o Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados pela fé que proporciona. Multiplicará também o número dos escolhidos. Mais 5 minutos, pode ser? De prazo? Como é que está? Pode ser? Para sermos escolhidos, não perguntarão para nós, nessas colônias espirituais, não perguntarão para nós no reino de Deus, quanto tinhas na terra? Em moedas, ou em bens materiais, ou em veículos. Que posição ocupavas? Era príncipe ou operário? Não, não vai perguntar. Qual era a sua religião? Muito menos isso, viu, gente? Ninguém vai perguntar para nós se nós éramos espíritas. Não. Que títulos possuías? Mas perguntarão para nós, o que trazes? Menos defeitos? Ótimo. Mais virtudes? Excelente. Que bem fizestes? Quais as suas obras? Quais as suas obras? Estamos lascados, não estamos? Como diz no verbo popular. Quais defeitos ainda tens? Quais as suas virtudes? Como a fé, a humildade, a caridade, o amor? Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Eu vou finalizar aqui, só para não judiar de vocês. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe.